No mês de setembro, aqui no podcast do Gente que Empreende, a gente está falando sobre o relacionamento com o consumidor, que é algo fundamental para qualquer empresa, certo? Seja atendendo o cliente final, seja atendendo outras empresas. Sempre existe um relacionamento entre pessoas. Com o digital, atender o consumidor vai muito além do momento em que ele chega até você, do momento em que ele chega até sua loja. Ele vai olhar a sua rede social, sim, seu Instagram é um cartão de visita. Ele vai procurar você em algum buscador e aí já entra as mudanças. Você sabia que a geração mais nova usa mais o TikTok para fazer busca do que o próprio Google? E ainda entra aí os assistentes virtuais agora, né? O ChatGPT, por exemplo, que também é uma forma de buscar informação. Então, o consumidor está mudando a todo momento e a gente precisa lidar com isso. A gente vai tratar de todos esses assuntos durante o mês de setembro. E, gente, minha entrevistada de hoje é alguém que soube entender muito bem o consumidor. Ela encontrou um nicho que precisava ser atendido de uma forma melhor e, além disso, foi analisando todo o comportamento desse cliente para agregar serviços no seu negócio. E eu não poderia estar diferente, estou toda de rosa hoje, porque eu estou entrevistando Andréa Justus, do Galpão Rosa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, tá? Pra mim é muito importante. Eu que agradeço o seu convite. Sabe que desde a primeira temporada eu tô querendo fazer essa entrevista? Sério? A gente gravou um episódio com o Vinícius Campos do Sebrae e ele comentou sobre você, sobre como você usa as redes sociais. Sim. Te elogiou bastante. Eu falei, nossa, é muito bacana. Aí eu fui olhar lá seu conteúdo e tudo mais. Eu falei, nossa, eu preciso trazer ela aqui no podcast, porque tenho certeza que você deve ter muita dica interessante por conta da sua experiência, a sua história também é muito interessante. Então, vamos falar sobre tudo isso aqui, né? Vamos sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos explicar o que é o Galpão Rosa para a gente começar? Quando você entra, você encontra uma oficina mecânica, uma cafeteria, salão de beleza, loja de make, acessórios, produtos sazonais. A gente tem maquiadora, tempo integral. Aí, então, você chega lá e você fala, nossa, então eu vim aqui trocar o meu óleo, posso lavar meu cabelo, hidratar, fazer uma ozonioterapia? Pode fazer ozonioterapia, cuidar ali, fazer a mão. Ah, vou fazer as unhas ali, não quero tirar cutícula, só quero esmaltar, que a grande maioria hoje em dia está preferindo. Lá a gente também faz um cafezinho gostosinho. A gente encontra todo esse cenário, fora cursos de mecânica básica inicial, fora também o curso para habilitadas. Então, se você tem aquele medo, aquele receio, aquela trava, a gente tira isso também de você com muito amor e carinho lá. E muito mais. E você começou com a oficina mecânica, Sim. que é algo que você gosta muito. Sim, com certeza, comecei. Por que a oficina? Aí já a gente vai voltar alguns anos atrás. Hoje em dia eu tenho 29 anos. Então, quando eu tinha de 7 a 10 anos, o meu pai ele teve oficina mecânica. E aí eu fiquei muito tempo inserida naquele mundo por conta de, minha mãe também estava trabalhando lá, não tinha com quem deixar, e eu ia junto. Acabou que, nesse momento todo, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, eu ficava em cima dos colaboradores do meu pai, verificando o que eles estavam fazendo. E tem até umas histórias engraçadas sobre isso, porque geralmente os adultos não escutam as crianças, mas as crianças têm razão, sim. Eu mesmo tenho uma filha de 10 anos. Quando ela fala, mamãe, acho que alguma coisa tá errada aqui. Peraí, realmente, porque as crianças, elas são muito mais observadoras e a mente delas é menos barulhenta do que as dos adultos, né? E aí, esse mundo, eu criança lá, inserida naquilo, me surgiu realmente o desejo de ser mecânica. Só que na época teve uma, digamos que, resistência familiar quanto à minha escolha. Porque até então o desejo dele seria que eu estudasse, me formasse como advogada, médica, entre outros fatores. E eu fiquei muito tempo seguida. Meu pai tinha um carro, um dos carros deles que sempre dava problema e ele sempre trabalhava fora em outro lugar também. E minha mãe que cuidava dessa parte junto com os colaboradores. E era sempre assim, vai lá, Andréia, resolve lá. Então, eu ia lá, dava aquele jeitinho maroto também, quando precisava trocar pneu, porque furava sempre, ou murchava, enfim. Era sempre eu que estava ali, uma criança. Você vê, de 7 a 10 anos foi esse momento da minha vida e eu já sabia fazer isso nessa idade. Só para você saber. Então, essa foi a raiz de tudo ali. Quando eu fiz 15 anos, houve uma questão que eu decidi seguir os meus sonhos. Então, eu acabei decidindo sair de casa mesmo. Assim, eu saí da casa dos meus pais,
Fui trabalhar no Brás, ali na Feirinha da Madrugada, como puxadora de mercadoria, intermediava muita mercadoria. Primeira vez eu ganhei R$ 700, para mim foi como se fosse R$ 70.000 na época. E aí eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro com isso, é daqui que eu vou tirar meu sustento. E nessa época, assim, era uma época muito... que eu passei algumas necessidades, assim, algumas não, muitas, como... Eu comentei, eu comprava uma linguiça de R$ 7, R$ 8. Essa linguiça eu dividia em 3 partes, porque eu comia uma vez por dia. Então, aquela linguiça dava literalmente para 3 vezes ali, 3 dias, né? E nesse momento, você se planejava de alguma forma, mesmo que não seja um planejamento, você se planejava de alguma forma para montar a sua oficina mecânica num futuro. Exatamente. Justamente por isso que eu economizava tanto e passava necessidade, de certa forma, passava justamente para juntar dinheiro. Nessa época, não é igual hoje. Por exemplo, minha filha tem 10 anos, ela tem uma conta no banco, né? Eu não tinha isso. Então, eu andava na onde eu morava, que eu aluguei um espaço dentro da comunidade, de boca a boca mesmo. Assim, a porta era uma madeirinha que você fechava assim, e é isso, era a minha tranca. Então, qualquer um entrava lá, né? E eu andava com dinheiro, tudo. Eu andava com dinheiro nos seios, aqui na parte aqui, na meia. Eu fazia uns reladinhos de pano e botava na perna. Eu sempre andava com roupa larga. Para não deixar o dinheiro dinheiro em onde você casa. morava, você Andava com ele todo. andava com tudo. Porque que a você minha tinha. vida tava ali. A minha vida tava ali. Por exemplo, se entrassem na minha casa e furtassem roupas ou que... Um ponto importante, quando eu saí de casa foi com as minhas roupas em saco de lixo preto e foi aquilo. Eu não tinha mais nada que aquilo. E aí, depois de umas 3 semanas, quase um mês, a minha mãe fazendo contato comigo, porque eu isolei contato com o pessoal, né? Teve ruídos, aí eu preferi isolar na época. Aquela coisa bem de adolescente, Isso, né, Andréia? isso. Bem de adolescente. Só que tem pessoas que saem para curtir a vida, eu saí para trabalhar, para construir minha vida. E aí a minha mãe conseguiu contato comigo e ela me levou as minhas cobertas. Aí, porque eu fiquei passando, tipo, mais de um semestre, assim. Eu fiquei dormindo em cima das minhas roupas, que era o meu colchão. E aí, em seguida, que ela me mandou as cobertas, eu me cobria. Porque nesse meio tempo, eu me cobria com as minhas próprias roupas. Então, esse racionamento todo de comida, de custos, porque meu aluguel era baratinho na época, era pensando justamente nisso. Porque eu sempre soube... Não como hoje, mas na época eu sempre soube que era muito caro você comprar ferramentas, elevador, ter muitas coisas. Então, eu sempre soube que era um investimento alto. Por isso que eu já estava juntando. E devido à minha vida estar naqueles valores, eu não tinha conta em banco. Eu não tinha um adulto ali para me dar uma conta para eu poder usar, mesmo que fosse no nome dele, só para guardar o dinheiro. Então, eu carregava comigo. Chegou, quando eu fiz 18 anos, para você ter ideia, eu abri a minha primeira conta na Caixa, uma poupança. Eu fui com mais de R$ 8.000, entendeu? E aí a atendente, tipo assim, você tinha que dar R$ 50 lá pra abrir. Falei, então, eu já quero colocar um valor. Pode? Ela, então, primeiro para abrir a conta é R$ 50. Assim que o cartão chegou, aí eu já depositei todo esse valor. Aí teve até uma questão do gerente vir falar, poxa, mas o que é isso? De onde veio esse dinheiro? Aí eu fui explicando a situação toda, aí entendeu todas as minhas questões. Melhorou quando eu fiz 18 anos. Por quê? 18 anos, nome, CPF, eu já podia ser presa, literalmente, se eu cometesse qualquer coisa ruim. Ou, de fato, foi a escolha que eu fiz, que foi lá, alugar um espaço para mim, decente, né? Com uma imobiliária. E aí, na época, eu tinha 2 opções. Eu tô resumindo bem a história. Eu tinha 2 opções. Uma casa de R$ 1.300 ou um galpãozinho pequeno, onde eu moraria lá dentro, mas eu começaria a trabalhar com carros lá dentro. Nesse intermédio de 15 para os 16 anos, foi uma questão maluca. Por quê? Eu comecei a pegar a grana que vinha assim, eu comprei várias ferramentas usadas. Só que tinha algumas que eu via assim, nova, baratinha. E eu na época eu não entendia que ferramenta tem qualidade. Por exemplo, a gente chama de ferro doce. O que é ferro doce? Quando você bota força na chave, ela abre o bico. Ela se entorta inteira. Eu comprei muitas, assim, porque eu não sabia. Eu ia até te perguntar isso, porque você foi se planejando e até, de repente, comprando alguns equipamentos, Sim. mas você sabia o que você ia precisar? Então, sempre tive esse feeling pelo fator da oficina do meu pai. O básico, que é um conjunto de chaves, um jogo de chaves, isso daí era uma coisa que já estava na minha cabeça e era rotina, literalmente falando. Então, para mim, não era segredo. Agora, por exemplo,
O que é um torquímetro? Torquímetro é uma ferramenta que você regula a quantidade de quilos em peso que você quer apertar um parafuso. Estou falando bem prático para você entender. Eu não sabia muito bem o que era para quê. Eu sabia que era algo que usava ali, por exemplo, no cabeçote do motor de um carro ali. Mas exatamente para quê e outra. Até hoje é muito caro. Até hoje, eu já com os meus 29 anos na cara, eu vou comprar um torquímetro, um decente aí, tá tipo 4 mil, 5 mil reais, entende? Tem uns baratinhos no mercado, obviamente, mas não é a Não mesma... é o ideal. Não é o ideal, sabe? Não tem aquele afinco no peso, assim, sabe? E aí, coisas assim, básicas. Por exemplo, uma chave combinada, uma chave 10, 13. Tipo, essas chavinhas, assim, joguinhos de chave que eu sabia que eu conseguia soltar uma bateria. Chave de vela, que eu conseguia soltar as velas, trocar vela, bobina. Coisinhas básicas. Então, essas coisas básicas, sim. Coisas mais, assim, profundas, eu fui sabendo conforme o tempo foi passando mesmo. Eu fui aprendendo com gente mais velha que, na época, tava ali e fui tendo aquela coisa, eu vou te ensinar também. Mas bacana. Aí você pegou ali um galpão onde você abriria o seu negócio e poderia morar também, ao invés de alugar a sua casa, você alugou esse espaço. Sim. Como você começou a atender? Você fez com o conhecimento que você tinha ali, básico da sua infância, olhando a oficina do seu pai, você foi buscar conhecimento, você foi buscar alguma orientação de alguém? Como que você começou? Na janela dos 16 para os 18, antes de eu alugar esse galpão, que foi uma coisa que eu deixei passar em branco aqui agora, que eu já falei em outros podcasts de vídeos também, o que aconteceu? Eu saí desse lugar que eu morava, que era tipo uma escada, que eu te falei, sem janela, né? E era o melhorzinho até, se você for considerar. E aluguei um pior ainda. Bem pior, que quando chovia, entrava água. Ficava tipo assim, água isso aqui na canela. Só que o que acontece? Por que eu fiz isso? Porque lá da comunidade onde eu morava, era o único que tinha em cima uma vaga de garagem. Então, pra mim, era interessante, porque o outro não tinha espaço. Era tipo um negoção. E o outro tinha uma vaga em cima, né? Você descia, era a casa e em cima o espaço da vaga. E ali, a galera foi vendo que eu sempre gostava, era diferente. Então, enquanto as minhas colegas da época ia pra baile, festa, eu tava lá trabalhando de madrugada na feira da madrugada, durante o dia vendendo curso, sempre vendia alguma coisa, alguma roupa, qualquer coisa que eu tinha, eu ia vendendo, né? E o que acontece? O primeiro carro que eu mexi foi um Celta. Um Celta, inclusive saiu de manutenção esses dias lá da empresa, um igualzinho assim. Um Celta que eu troquei vela, cabo de vela, bobina. Eu cobrei R$60 pra mim. Eu falei assim, cara, R$60, eu tô milionária. Eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso. Nossa, sabe aquele negócio de tipo assim, eu ganhei dinheiro com mecânica? R$60. Pra mim, aquele dinheiro foi muito importante. É um número bem simbólico, inclusive, assim. E aí foi daí que começou, porque as pessoas, Ô, menina, você troca aí? Quanto é? Vai cobrar caro. Se você quebrar, você vai pagar. Aquelas piadinhas e, ao mesmo tempo, uma prévia confiança, assim, sabe? E aí foi onde foi ocorrendo isso daí. Só que eu sabia que se eu continuasse no lugar onde eu estava, eu não ia ter um crescimento exponencial do que eu almejava. E eu almejo mais ainda. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui muito... Apesar de minha infância não ter, assim, coisas tecnológicas, eu sempre busquei saber sobre informática. Na época que eu vendia curso, era curso numa escola de informática. Como eu trabalhava lá, eu pude fazer um curso lá também. Fiz um curso lá, aprendi mais sobre computação. Então, eu sempre fui muito fuçada nas coisas. E nessa época, quando eu fiz 18 anos, que eu consegui alugar esse galpão que eu te falei, o menorzinho, eu fiz um site. Naquela época. Fiz um site super simples. Nossa senhora, tipo assim, muito furreca, muito feio. É tipo uma landing page, aquela coisinha mais... As letras meio embroviadas. PowerPoint online. Nossa senhora, era uma presença online, mas muito assim. E 10 anos atrás, que é mais ou menos, né, o período Isso. que você está falando, a gente ainda não tinha esse boom tão forte das redes sociais. Exatamente. Realmente você precisava ter uma presença online de uma outra forma, De uma outra né? forma. Hoje você faz o seu perfil no Instagram, o site pode vir depois até, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Google AdWords, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu fiz anúncio por lá. Fiz o meu site. E para rodar um anúncio, você precisa de um site para a pessoa saber, cair aqui é tal coisa. Então, eu aprendi tudo isso só. Ah, mas como você aprendeu? Vídeo no YouTube, li uns livros de pessoas falando como você poderia
começar na internet para divulgar o seu negócio. E fui fazendo algumas coisinhas, fui pedindo ajuda, dica. E aí foi onde eu consegui fazer esse site, rodei anúncio. O primeiro clique eu errei, foi mais de R$ 200. Eu não sabia que tinha que limitar. Perdi todo o meu dinheirinho, rico dinheirinho ali. Coloquei mais crédito, ajustei as questões todas. E aí foi uma coisa bizarra. Eu coloquei o telefone e falei, bom, rodei o anúncio, pesquisei lá, tava entre os 3. Né, aquele anúncio ali no Google. Beleza. Já era Galpão Rosa? Não, Galpão Rosa vem de projeto. O sonho do Galpão Rosa, ele vem desde criança, não do nome. O nome, eu falei que é um nome que pegou pro povo do bairro que viu que era tudo rosa lá. E o pessoal falou, lá no Galpão Rosa. Porém, o nome da minha oficina é Queens. É um outro nome, mas a gente agora só misturou todos os nomes. Na época, era Machine Tech. O que acontece? Essa época foi interessante porque eu já tive 2 outras oficinas. E essa é a minha terceira. Só que essas 2 aí faliu, né? Foi as experiências que a vida traz. E nessa época, eu também aprendi a mexer em caminhão. Mas por que você aprendeu a mexer em caminhão? Dinheiro. Óbvio. Eu saía R$800, R$1.000, R$1.500. Uma saidinha minha, que não é fácil, tá? Você vai mexer com o caminhão. Aí eu voltava com aquela grana no bolso e eu falava, isso aqui é mais que um salário. Preciso investir nisso. Aí eu fui comprando até ferramentas para caminhão. Mas voltando ao contexto da internet. A primeira ligação que eu tive para atender uma Zafira. Muito engraçado, cara. Aqui, inclusive, pertíssimo daqui. Onde tem aqui no Ibirapuera... vereadores ali vereador José Diniz? Não. Acho que esqueci o nome. Aqui tem um negócio de vereadores ali do lado do Ibirapuera. Na Lespe ali. Isso, ali. Uhum. Esqueci o nome do lugar exato. Foi exatamente ali, uma Zafira. Aí o cara ligou e falou, tô aqui. Só que assim, eu tava na Zona Leste. Quanto tempo você chega? Eu menti, óbvio. Eu ia demorar horrores, mas eu menti. Uns 40 minutos tô aí. Mentira. Aquela mentirinha inocente que faz parte de quando a gente tá começando, exatamente. Né? E aí... pra abraçar uma oportunidade. Exatamente. Né? E foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei, o cara simplesmente me pagou R$800 no serviço. Porque era um problema bizarro. Era a bateria, depois, em seguida, queimou a bomba. E aí, eu troquei tudo ali no momento. Tipo, busquei peça... Você trocou tudo ali na rua mesmo? Na rua. Troquei peça e comprei a peça no Mercado Car, que é autopeça 24 horas até hoje. Não é publi, tá, gente? Só pra saber, eu só tô falando os nomes, senão vocês não vão entender nada. Então, tem que falar. Fui lá, comprei a peça e era, 24 horas até hoje. Então, fui lá, fiz a Zafira funcionar. O cara era do interior. Aí, ele pagou esse valor. Aí, foi quando eu olhei esse valor, falei, meu Deus do céu. Isso daqui faz sentido na minha vida. E eu comecei a investir só nisso. Então, o que eu fiz? Eu parei de ficar perdendo tempo com porta aberta na época, esperando um cliente entrar, né? Até porque, nessa época, eu não tinha elevador, eu tinha um gato pingado de ferramenta. Então, você entrava na oficina, você falava, o que é isso aqui? É um umbral? Porque, o espaço também não era bonito, era um espaço bem forreca. Então, eu fechava a porta e falava, tô na internet, tô aqui, site. Muita gente que entrava em contato achava que era uma mega, hiper, ultra empresa. Mas era só eu, Deus, mais algumas pessoas que foram entrando conforme a vida foi vindo. E foi indo assim. Comprei bastante ferramentas. Um carro antigo que aguenta... Tenho esse carro até hoje. Que aguenta peso, né? Pra carregar. E foi onde foi vindo caminhões. Porque, poxa, eu tava 24 horas na internet. Eu deixava esse anúncio e rodava 24 horas. E aí eu falava, vou deixar rodando? Por quê? Porque eu durmo aqui, se o telefone tocar, eu saio. E aí, começou a ligar bastante caminhoneiro, com caminhão parado, em rodovia, dentro daqui nas marginais. E aí, a primeira vez o cara falou assim, você mexe e tal? Até então eles acharam que eu era o quê? Atendente. Sim, nossos profissionais mexem, e era eu. Eu e mais uma galerinha que eu consegui. As pessoas estranhavam quando chegava uma mulher para atender? Até hoje, que eu já tenho uma presença forte, graças a Deus. Se eu vou abrir um capô, quem de certa forma fica meio assim, Ainda mais se eu tô toda empirequitada, toda arrumada. Aí o pessoal fica olhando, nossa, você tá abrindo um capô? Você sabe sobre isso? Poxa, eu já tive cliente, homem, que já levou, recente, tá? No Galpão Rosa. Falou, eu te acompanho há 5 anos na internet, que de internet no Instagram, TikTok, etc. Eu tenho 6 anos já.
você sabe mesmo, né, mexer? E já viu vários vídeos meus trabalhando, dicas, participou. Eu falei, claro, com certeza. Porque acho que a fichinha ainda não caiu, sabe? Não virou a chavinha. Então, sim, quando eu chegava nesses lugares, assim, que a pessoa que atendeu com aquela vozinha de menina, do nada chega para atender, mas é você? Sim, eu e mais essa pessoa e aquele lá. O que me dava ainda uma... Eu me sustentava no quê? Na equipe que eu formei. Dois rapazes e eu. Então, aí tipo, você é ajudante. Eu sou uma das principais, entendeu? Sou dona. Tipo, literalmente, exatamente. Mas na época eu não sabia me posicionar, então eu ficava com medo também daquela, sabe? Muitas vezes eu falava pros meninos, vai lá, cobra tanto, ó, faz isso. Porque eles estavam lá, tipo, você entende? E quando você entendeu que existia um público que precisava de um atendimento diferenciado, as mulheres, foi quando você teve uma virada no seu negócio? Então, eu entendo isso, eu entendi essa necessidade desde que eu era criança. Por quê? Quando eu levava carro lá para a oficina do meu pai, era o tio, o pai, o avô, sempre, o carro da minha mãe, o carro não sei da onde, o carro da minha esposa. Nunca elas, porque elas não tinham aquela sensibilidade no sentido de, pô, você é bem aceita. Então, desde eu sempre cresci com isso no coração. A virada de chave foi quando eu tive minhas oficinas, a primeira e a segunda que eu tive a falência, que a história é muito longa, eu tô reduzindo bastante. E também houve as mesmas situações. Nunca era elas, assim, nossa, nunca eram elas, nunca. Tipo, você falava, meu Deus do céu, vem o esposo trazer o carro, mas por que ela não veio? Porque ela tem medo de ser enganada, ela não se sente confortável, sabe? Aí... E às vezes não é exatamente falta de conhecimento, né? Porque a gente pressupõe que o homem entende de carro. Isso. Não necessariamente. Ele vai entender de carro se ele tem interesse, se ele busca informação sobre aquilo. Exatamente. O mesmo vale para uma mulher. Se ela busca informação sobre isso, ela vai ter informação. Então, Exato. pode ser que muitas vezes um cara que não entende nada de carro é quem tá levando o carro para oficina. Exato. Mas ele tem uma sensação menor de que ele vai ser enganado simplesmente porque ele é homem, né, Andréia? Exatamente. Isso é até hoje, tá? É até hoje. Então, quando eu senti essa necessidade nas minhas duas oficinas, que realmente eu falava, meu, é verdade. Nossa, olha, nessa época aqui foram X mulheres na média, mais ou menos, que eu puxei na memória. Nessa outra época dessa outra oficina foi mais ou menos tantas. Foi quando eu decidi entrar na internet em 2019 lá e falei, beleza. Pensa, uma pessoa que vivia de site, anúncio do Google, não tinha redes sociais pra... Oi, tudo bem, gente? Não sei o quê. Minha rede social, meu Instagram... eu tenho os posts até hoje que eu não apaguei. Eu arquivei pra ter como memória. Receita, lugares que eu queria ir na época. Fechado o perfil. E eu falei, tá. Entendi já que tem internet aqui que funciona. Mas se eu quiser atingir um público feminino... Porque só ligava homem, né? Na grande maioria das vezes. Eu tenho que ir pra internet. Eu tenho que gravar vídeo. Eu tenho que aparecer. E aquilo começou a pegar na minha cabeça. Tá, mas como eu vou aparecer na internet, sendo que eu nem sei nem direito mexer no Instagram? Que foi que eu comecei. Tem que fazer um curso. Aí entra um ponto importante que um dia que eu tinha lá um valor restrito para passar um mês, que, poxa, né? Sempre foi muito difícil financeiramente falando. E aí eu falei, quer saber? Paguei R$ 997 num curso. Que foi no dia 12 de... outubro de 2019. Por isso que eu falo que é quase 6 anos já, porque tá chegando já outubro, né? E fiz esse curso e esse curso me destravou. Me destravou para mim gravar, para mim fazer as coisas. Porque saber do conteúdo eu já sabia porque é a minha profissão. Eu precisava saber articular um pouco mais a minha fala, como falar. E como desenrolar aquilo, como atrair esse público. Que era o que eu queria, mulheres, né? E, poxa, fiz esse curso e no dia 16 de outubro ali eu comecei. Fiz o meu primeiro post e foi uma coisa muito engraçada. O que é isso? Bateria, alternador ou tal coisa? Fiz as enquetezinhas com as fotos no meu carro mesmo. Eu não tinha nem como fazer uma coisa direitinha. Eu tinha acabado de falir a segunda oficina, entendeu? Tive esse processo, então foi uma coisa maluca, porque eu tava assim... a gente teve a falência da oficina e os caminhões sempre... por valores altos, assim, eu sempre foquei nos caminhões, porque era dinheiro rápido, tipo, eu ficava a madrugada inteira trabalhando, mas eu vinha com 1.000, 2.000, sei lá, 5.000, época que foi mais, num dia, numa noite, no caso, né?
Então, eu tava cansada daquilo também. Eu tava exausta, muita madrugada sem dormir. Não que hoje seja diferente, porém é menos. Mas muita madrugada passando risco na rua. E assim, eu tenho uma filha. Minha filha ia comigo. Então, muito risco que eu tava correndo. E quando eu comecei na internet, aí eu fiz isso e comecei a postar os vídeos. Eu mexia no caminhão, e do nada eu no meio da estrada, arrumando o caminhão. E o pessoal falou, que é você, caminhão, uma mulher. Aí, tipo, aí começou a acender aquela questão no pessoal. Aí eu comecei a mostrar um carro meu antigo que eu tenho até hoje, que é turbo. Ó, gente, esse carro aqui é antigo e tal, que inclusive é um carro que o meu pai teve já esse carro. Não é o mesmo carro, mas meu pai já teve. E aí eu tenho um modelo igual. E foi uma coisa que foi puxando o público. Só que aí, no começo, eu não entendi muito que eu queria conversar com a mulher. E aí eu atraí mais homens. Eu ia perguntar isso, se nessa época você conseguia se conectar com mulher. Não. Porque o assunto é masculino, né, Não, Andréia? não consegui. Eu não consegui. Eu atraí bastante homens, bastante mesmo. E eu entendi que depois eu falei, caramba, se eu quero conversar com a mulher, eu tô mostrando uma coisa que somente o homem, no modo geral, se interessa. Não que é que sabe, é que se interessa, né? Eu tô fazendo isso errado. E foi quando eu tive uma mudança de chave repentina, bem no começo, assim. Eu fiquei 1 ano de internet atraindo mais homens pelo fator do que eu mostrava era super incrível na visão deles. Pra mim era rotineiro. Mexer com um caminhão, eu turbinar um carro e sair dirigindo ele e falar, ó, isso aqui é um carro turbinado que eu mexi. E eles vêem no vídeo e falam, meu, não acredito que você fez isso. Pra mim, era normal. Para as mulheres, ok, é uma mulher fazendo uma coisa que eu não sei. Por quê? Porque eu não tinha explicado. Eu não tinha falado para elas o ABC da situação, né? E isso foi a virada do seu conteúdo? Começar a explicar sobre mecânica? Foi. Aí você conseguiu atrair mais mulheres? Foi, porque assim, o interesse quando eu fiz esse curso foi... eu tenho que falar com a mulherada. Só que eu na rotina, acabou indo mais o público masculino. E quando eu falei, não, o interesse foi falar com a mulherada, ensinar elas. Não é à toa que eu comecei com enquete, perguntando coisa tosca, né? Comecei com 130 seguidores, que em média 80 é família, que a minha família é muito grande. E o resto, pessoas de escola, que eu já tinha estudado, etc e tal. E aí, abri o perfil, fiz tudo isso. E quando eu consegui comunicar com a mulherada, aí foi onde a coisa foi mudando. Por quê? Uma coisa, gente, que a gente precisa deixar bem claro e enfatizado aqui. O que é óbvio pra você, o que você já sabe, que pra você, tá tudo, pra mim isso não faz sentido mais porque eu sei, é muito óbvio pra outras pessoas. O que pra mim é fácil, por exemplo, poxa, não é por nada, não me sentindo, mas eu troco o pneu de olho fechado. Para outras mulheres, nossa, meu Deus, se meu pneu furar, eu tô ferrada aqui, não sei o quê. Então, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, eu tenho que me colocar no lugar de mulher que não sabe nada para entender o sentimento de estar ali aflita no meio de uma rua, sozinha, escura, o pneu furado, ou porque o carro desligou e ela não sabe nem de onde é, e às vezes é só o pau da bateria que soltou. E você conecta de volta e o teu carro funciona. Então, é uma coisa maluca. Quando eu entendi, eu falei, não, pera, eu tenho que sair do meu perfil profissional, entrar como mulher, como se não soubesse de nada. Aí eu comecei a sentir aquela dor. A dor que toda mulher entende e sente e passa. Poxa, eu não sei trocar um pneu, eu não sei abrir o capô do meu carro, eu não sei aferir níveis de fluidos, eu não sei ver o que é essa luzinha, eu não sei saber quando meu pneu tem que calibrar ou não. Aí, quando eu comecei a entender esses sentimentos, eu comecei a falar mais com elas. Foi onde eu comecei a gravar certos vídeos, fazer vários stories, várias coisas, e foi atraindo esse público. E foi esse público que se tornou as minhas clientes. E também, obviamente, eu participo de vários grupos de mulheres, eu sempre publiquei o meu serviço lá e veio muito daí também. Então, quando eu entendi, não é que eu já entendia. Na verdade, eu me coloquei no lugar de alguém que... Eu tirei os meus conhecimentos por alguns momentos e coloquei como se eu não soubesse de nada. Então, você entendia desde sempre que existia um nicho, que são as mulheres donas de veículos, motoristas, Sim. que precisam de um atendimento mecânico diferenciado e não tinham esse atendimento. Você já entendia isso? Sim. Aí você percebeu que você precisava produzir conteúdo para esse público para conseguir atraí-lo para o seu negócio. Isso foi uma virada de chave na sua carreira empreendedora? Foi. Não basta você saber que o mercado precisa daquilo. Beleza, o mercado precisa e tem uma necessidade de ter aquele serviço, mas como que a gente pode vender esse serviço para quem realmente está precisando? A gente tem que se colocar no lugar deles.
A gente tem que se fazer por alguns momentos da vida ali de... Pera, eu não sei de nada, e entender a situação. Então, quando eu entendi isso, eu falei... Meu, é verdade. Porque se eu aparecer, eu sei, eu sou mecânica, eu atraí tantos mecânicos pra minha rede. Sério. O meu Instagram, meu Deus, é muito mecânico que me segue. Muito. Eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. É muito bom também, que aí eu já tenho um outro público também, né? Mas, na época, pra mim, eu falei, tá, mas só homem. Eu falei, não, gente, tá errado isso aqui. Então, quando foi a virada de chave, assim, total. Hoje, seus clientes são, a maioria, mulheres. Uma coisa que eu fico feliz, tá? Olha, lá na oficina agora, tem 14 carros no pátio. Somente um é de homem. E é irmão da minha cliente, que no começo, ela levou o carro lá 3 anos e pouco atrás, fez uma mega manutenção. E essa mega manutenção dela, o que rendeu a cada 6 meses? Somente trocar de óleo e filtro. Porque se você faz certinho as coisas, você não precisa gastar horrores com o carro. Porque gastar é quando você faz 2 vezes ou faz porque não fez bem feito. Investir é quando ela fez o que ela fez. Essa cliente investiu e só troca o óleo a cada 6 meses, como é o que deve mesmo. E o irmão dela, vendo o resultado dessa grande manutenção, ele deixou o carro agora, esse mês lá, para fazer uma mega manutenção também. Então, e é foi o sua único cliente homem. mulher que indicou para um homem. O homem, o irmão dela, no caso. E assim, é o único. Porque todos os carros que estão lá, mulheres. E é sempre assim. É sempre assim. Tem mês que nem vê carro de homem. Muito bacana. E você falou uma coisa que é interessante. Eu acho que muitas vezes a gente se coloca com... A gente vai adquirindo conhecimento e pra gente fica tão óbvio... Fica. Que a gente começa a falar difícil. E aquela pessoa que não sabe do que você tá falando não vai conseguir entender, não vai conseguir se conectar com você. Exato. Então, é muito interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente identifica alguma necessidade no mercado, mas a gente não consegue justamente se conectar com aquele consumidor que precisa do que você está oferecendo, justamente porque a gente não sabe se comunicar com ele porque a gente está numa outra posição. Sim. Então, às vezes, você precisa se colocar de fato no lugar do seu cliente, né? Se despir do que você sabe, do que você acha sobre aquilo, se colocar de fato no lugar do cliente para entender se realmente você está fazendo a estratégia certa de comunicação e, mais do que isso, se você está oferecendo o produto correto, né? Exato. É aquele famoso contexto de você sair do lugar do provedor para o necessitado. Então, eu vou parar de ser aquela pessoa que sei de tudo para a pessoa que eu não sei de nada. E isso foi importante para mim. E eu vou te falar, como lá tem vários nichos dentro do galpão, eu tive que sair desse personagem. Eu sei, várias vezes. Por quê? Eu tive que buscar conhecimento para cabelo, conhecimento para make. Eu tenho as minhas meninas que entendem de cada setor, mas eu também tenho que saber. Então, hoje em dia, eu já sei um pouco mais sobre make, sobre cabelo, sobre café. Eu não tomo café. Eu não tomo. E eu sei dizer se o café é bom ou não, porque eu fiz um curso para barista. E assim, eu sei dizer se o café realmente ele tá oxidado, se não tá. E isso é uma coisa bizarra, porque você fala, vamos tomar um café? Eu vou no meu suco, vou na minha vitamina. Café, só se eu tiver no meu personagem de cafeteria. Então é uma coisa bizarra, sabe? Tudo agrega valor na nossa vida. E você abriu a oficina, então, para atender as mulheres, começou a se conectar ali, aí Sim. você começou o seu negócio. Como que você passou a perceber que poderia ter outros serviços ali para atender ainda melhor a sua cliente? Antes do Galpão Rosa surgir, que ele vai fazer 2 anos agora, nesse final de ano, né? Eu tinha já um outro galpão. Só que você chegava lá, era uma parede branca, uma porta de aço. Só que sempre de porta fechada, a gente nunca trabalhou de porta aberta, né? Porque você entendeu que o digital era mais importante do que ter a porta aberta Sim. na rua. E outra questão, segurança, tá? É muitos ferramentais caros, carro de cliente caro, lá dentro, aí chega vou levar embora. Poxa, né? É complicado. Então, sim, nessa época, sempre porta fechada. E quando eu via que 2, 3 clientes marcavam em horário parecidos ali, e eu sempre tive aquele negócio, porque quando eu era criança, eu falava pra minha mãe, eu tenho um sonho que um dia eu vou ter um shopping gigantesco e que nele vai ter loja de roupa, vai ter banco, vai ter praça de alimentação, vai ter oficina. E eu falava assim, que ia ter um shopping assim. Que as pessoas vão entrar e vai sair de lá já realizadas. Sempre falei isso. E quando eu comecei a ver nessa época, 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, porque o Galpão Rosa vai fazer 2 anos, né?
eu comecei a falar, legal. Aí uma cliente minha fazia unha, a outra fazia massagem, a outra não sei o quê. Aí eu comecei a fazer aquele network entre elas. Olha, seguinte, o que vocês acham? Aqui tem no outro lugar tinha é tipo uma sala mesmo com um banheirinho, um lavabo. É isso que tinha. O que vocês acham de fazer um dia da semana aqui, ou a cada 15 dias, um encontro com as clientes que querem fazer as unhas, né, as coisas? Gostaram. Aí eu comecei a fazer, só que assim, super simples. Tem uns vídeos aí do meu cantinho do café, da outra oficina, bem cheio de cápsula de café, a máquina, cheio de trequinho que eu comprava, e aquilo começou a chamar atenção. Muita atenção. E aí o pessoal começou a ir. E aí eu falei, o próximo espaço que eu alugar, eu vou fazer os ambientes. Eu vou fazer os ambientes, porque se eu vi que dá certo misturado, quem dirá dissipadinho, só que tudo no mesmo lugar. E foi exatamente isso. Quando eu fui para sair do anterior, quando eu fui procurar os imóveis, eu falei, não, realmente eu preciso achar um espaço que eu consiga fazer uma cafeteria, um salão, uma loja, a oficina, entre outros serviços. Então, eu falei, não, é isso aí. Eu vou fazer isso. E consegui alugar um imóvel, que é esse onde o Galpão Rosa tá, que quando eu cheguei lá, parecia um cativeiro, tudo pichado, tudo sujo. Aí eu fiz assim, quando eu cheguei na frente, que era tudo... Não, detalhe, era tudo preto à frente. Aí eu olhei aquilo, falei, credo. Aí quando eu entrei, falei, é aqui. É aqui. Eu tinha mais 2 visitas, eu fui por respeito ao corretor que estava comigo, mas eu falei, é aqui. E aí foi onde eu aluguei, pintei já de rosa, aí onde o pessoal do bairro e clientes que na época do caos, da mudança e da reforma, que a reforma durou muito tempo, tem coisa ainda pra fazer, só pra você ter noção, nunca acaba, né? Passava e falava, ali naquele galpão rosa? Naquele galpão rosa? Sendo que o nome da minha oficina é Queens. Aí, no galpão rosa. Aí eu não vou mudar isso. Eu vou colocar o Galpão Rosa também. Porque era sempre assim, lá no O Galpão Rosa, O Galpão Rosa. Porque a fronteira dele é pá, né? Muito Barbie. Então, foi isso que surgiu aí o nome O Galpão Rosa. E hoje você tem uma cafeteria junto da oficina, você tem um salão de beleza. Sim, tem. E esse salão de beleza é assim... Não é aquele salão que a gente vai fazer mechas, nada do tipo. Qual que é o legal? A vida da mulher é corrida. Mães, empresárias, donas de casa, a gente não pode deixar elas de lado, porque, poxa, uma casa para manter, socorro Deus, né? Então, elas não têm muito tempo. Não tem. Quando elas têm tempo, elas marcam, faz aquele dia perfeito. E o interesse dos serviços lá é o quê? Lavagem, hidratação, nutrição, finalização, cuidado com o seu cabelo. Então, você... eu quero rapidinho, que nem a gente tem um clube lá, um clube Rainha em Minutos. Você chega lá, aí você fala, tá, mas por que Rainha em Minutos? Você chega lá, você lava, faz todo esse serviço em 1h10 no máximo, com nutrição, com ozonoterapia, pads de olheira, boquinha, massagem com aparelho nos pés. Você sai de lá flutuando com um cafezinho gostoso. E o carro arrumado. E o carro arrumado. E esse daí, é a partir de R$75, um valor de Netflix ali por mês, se você sai perfeita. Esse clube a gente tem 2 vezes, 3, 6, depende. É personalizável de acordo com sua necessidade. Então, muitas mulheres vai lá. Eu tenho meia hora, eu tenho 40 minutos, preciso arrumar meu cabelo. Aí as meninas vai lá, tem gente cabelo, que vai hoje tudo. Só pelo salão? Vai, só pelo salão. Vai só pelo salão, vai só pela loja, vai só pela mecânica, porque fala, não gosto de... Então, é muito diferenciado. O importante, na minha visão, é ter tudo lá dentro, porque quem quiser, tá lá. Quem não quiser, tá lá também. Pensa assim. Bacana. Mas tem gente que deixa o carro, usa o salão, faz uma compra, toma um café. Sim, e é muito gostoso, porque... Deixa dinheiro na oficina, deixa dinheiro na loja, no café, no salão. Você fatura de várias pontas, Sim, exato. Eu acho isso maravilhoso. Você agregou um valor ali no seu negócio. Sim, né? sim. Nossa, e assim, é muito engraçado porque, por exemplo, oficina. Se você chegar e falar assim, um serviço de R$20 na oficina, a gente vai fazer assim, sabe? Tipo, não existe serviço de R$20 assim, sabe? Não. Aí, se você vai na loja e deixa seus R$20 lá, eu vou falar, meu Deus, uma venda de R$20! Então, é um sentimento, assim, que você fala, é diferente. E todo dia a gente vive esse sentimento diferente. Por exemplo, um café. R$6 vender um café. Falo, que bom, vendeu um café. R$6. O salão. Vendeu uma escova de R$100 porque o cabelo era comprido. R$100. Oficina. A gente teve um faturamento hoje de 1.000 e pouco.
parabéns, é isso. Então, são sentimentos diferentes todos os dias. E você investe bastante na produção do conteúdo, né? Sim. Você sente que isso realmente conecta com a pessoa que vai ser o seu cliente? Conecta. Por exemplo, lembra que eu falei que eu trabalhava de porta fechadas? Hoje em dia chama muita atenção, né? Então, a gente deixa a porta de aço aberta. A cafeteria, se você chegar lá hoje, tem portão em tudo, mas tá aberto. A cafeteria, se toca a campanha, a gente abre para você por questão de segurança, tá? Muitas clientes minhas tá com notebook, celular caro, até pelo incômodo do suposto assalto também. Então, a porta tá aberta, né? Então, as pessoas chegam lá e elas veem que tem um atendimento rolando ali e tá acontecendo. E eu, hoje em dia, não fico dependendo somente da rua. Tem gente que vai lá, fala, minha bateria descarregou dos prédios lá do lado. Minha bateria descarregou. Dá pra fazer uma carga? Dá, com certeza. Mas, se não fosse a internet, esquece, não dá. Não tem como você sustentar, minha opinião, tá? Eu tô falando da minha empresa. Não tem como sustentar uma oficina daquele tamanho, com tudo aquilo que tem lá dentro, somente da rua. Tem que ter a presença digital. Se não tiver a presença digital, minha opinião, não rola. Minha opinião. E aí não é nem só questão de opinião, sabia, Andréia? E eu acho que não é só sobre o seu negócio, né? A gente precisa ter alguma presença digital, Sim. nem que seja mínima, assim, sabe? Exato. Se você é médico e o seu paciente não vai vir necessariamente da rede social, a sua rede social vai funcionar como seu cartão de visita. Então, alguém indicou para um colega, a pessoa vai lá olhar no Instagram para saber quem você é, o que você faz, como é o seu atendimento, como é o seu consultório, por exemplo, né? Sim. Então, eu imagino que isso vale mesmo para você. De repente, uma pessoa indica para outra, sua rede social é um cartão de visita. Com certeza. Ou também vai impactar as pessoas falando, tem aquela oficina lá, então se eu precisar eu posso levar lá. Exato, exatamente. E a gente faz muito isso, de mostrar os serviços, mostrar tudo bonitinho, porque quem tá do outro lado, poxa, nós temos clientes de Pirituba, Osasco, Caieiras, de interior Campinas, Vinhedo. A pessoa vem de Vinhedo pra deixar o carro na Sim. sua oficina. E vou te falar, quando a gente escuta isso, eu dou um pulo de 50 metros de altura, eu falo, caraca, olha onde a gente atingiu. Mulheres. Da praia, litoral aqui de São Paulo. Né? Porque uma pessoa sair... Se a gente pensar em São Paulo, nos bairros... Sim. A pessoa sair de Pirituba, que é a Zona Oeste... Sim. E até a Zona Leste, é Vila Prudente, né? Não, é Cambuci, Zona Cambuci, Sul. É pertinho. é Zona Sul. É. Ir pra Zona Sul, no Cambuci, pra... deixar o carro, porque normalmente você faz isso principalmente em São Paulo, né? Ou pelo menos na sua região, ali, né? Se não no seu bairro, na sua região. Porque você cruzar de região aqui Sim. é puxado, né? É puxado. Então, pensar que a pessoa cruza a cidade pra ser atendida na sua oficina, Sim. é porque realmente tem um diferencial. Tem. E isso deixa a gente bem impactado positivamente, é claro. E eu fico com a sensação de assim, nossa, eu tenho que honrar muito. Cada dia que passa, minhas clientes, todos os meus clientes. Porque, poxa, que preguiça, né? Sair de lá do outro lado pra vir pra cá pegar um trânsito. Sim. E elas vêm, tá? E elas vêm. E aí não é nem só um diferencial no resultado do seu serviço em si, que com certeza deve ter, mas é um diferencial também na forma como você comunica, né? Sim. Na forma como você entendeu o que precisa oferecer para que esse público se sinta seguro de ir até você, Sim. sinta que é necessário ir até você e não deixar na oficina perto de casa. Sim. Então, realmente, você consegue transmitir, através do seu conteúdo, através da sua comunicação, do seu marketing, esse diferencial, né? Exato. E lá, todos os processos, quem cria sou eu. Então, eu crio, vou passando para a equipe e a equipe vai munindo mais de informações e a gente vai tendo os passos a passos lá. Então, a gente tem o farol semafórico, que é por cores, e cada cor representa um status. Então, por exemplo, a cor rosa é porque já está testado, pronto para entregar. E a dourada é porque já está pronto, o cliente pode vir, tá perfeitinho, é só retirar, o carro tá limpo, cheirosinho. Então, isso é das cores que eu tô te falando, assim, que é as que eu mais gosto, inclusive. Então, é assim, todos os processos, tudo eu vou criando de acordo com a necessidade. Por exemplo, acontecem situações, porque a gente é uma empresa, tá em expansão e sempre tá ali para ter ali uma crítica de alguém, um elogio, enfim. Quando alguma cliente fala, olha, não gostei disso aqui. Acho que vocês precisam mudar, melhorar a comunicação aqui, não tá legal.
Escuto, eu até converso mais. Não, continua, por favor. Ah, tá, beleza, melhoro. A gente vai lá e melhora, assim. Então, você tá sempre ouvindo ali o seu cliente. Sempre. Se a gente não ouvir elas, eles, quem seja, o cliente no modo geral, como que a gente vai conseguir melhorar? A gente vai ficar estagnado? Acha que aquilo ali tá bom? Não. Não, a vida, ela sempre muda. A gente tem que mudar conforme as situações ali. Eu sou essa pessoa, sempre tô atualizando. A gente costuma falar lá na empresa que os nossos documentos de processo são documentos vivos. Porque eles estão sempre alterando ali o que é obsoleto ficou. A gente pega ainda aquela raiz de experiência, mas só vai melhorando mesmo. E é muito interessante como o comportamento do consumidor tem mudado de forma muito rápida, né? Sim. Necessidades surgem muito rapidamente e a gente precisa adaptar aquilo, né? Precisa. E lá no galpão, o que acontece? A gente não só tem esses serviços, tem eventos, tem os cursos, como eu já havia falado. Vai ter o Outubro Rosa agora. A gente vai ter ginecologista, mastologista, fazendo entrevistas ali, palestras, enfim, o que for ali, pra gente conseguir reunir um número de mulheres. Porque o último evento que a gente fez teve 219 mulheres. E foi muita gente que foi. Você sente que vocês se tornaram, de certa forma, uma comunidade? Eu sinto isso, que a gente se tornou uma comunidade e que elas se sentem parte, sabe, a nossa parte do Galpão, sou parte do Galpão Rosa. A gente fez um recente aqui, bem pequenininho, acho que 12, 13 mulheres que foram lá. A gente fez degustação de vinho, um dia de cuidado, tipo o Clube da Luzinha, sabe? Elas foram lá, nossa, elas amaram. O dia inteiro lá, gravaram, nossa, degustaram vinho, comeram pães, um monte de coisa que elas fizeram lá. Ela, ai, que dia gostoso. Nossa, eu tava precisando disso. Então, sim, quando se trata de juntar pessoas, mulheres principalmente, eu fico bem feliz de já ser referência nisso já. Sua jornada não foi nem um pouco fácil, Não. né? Muito pelo contrário. Sua jornada foi complexa, com muitos obstáculos, mas você sabia muito o que você queria desde o começo, né? Graças a Deus eu sempre soube aonde eu quero chegar ainda, né? Porque vou fazer 30 esse ano. Tô bem ansiosa por isso. Eu tô, assim, esse ano tá sendo extremamente importante na minha vida. Porque de tudo que eu já passei, eu não achei que eu fosse chegar aos 30, pelas necessidades que eu já passei, pelos perigos. Como eu falei que eu cansei da época de caminhão, porque eu quase morri por várias vezes. Assaltos, até dar um negócio, porque eu lembro de uma última vez, que foi a vez que eu falei, não quero mais. Eu tava com a minha filha no carro, isso mexe comigo. Eu tava com a minha filha no carro, e aí vieram, de fato, assaltar a gente, e aí eu falei, eu vou jogar o carro pra cima desse cara, porque é ele ou eu. E minha filha dormindo na cadeirinha, e aí eu joguei o carro pra cima do cara, e o cara, tipo, fez assim, saiu correndo, porque eu taquei o meu carro em cima dele, eu ia esmagar aquele cara, entendeu? Se ele viesse fazer mal pra minha filha. E foi aquele dia que eu falei, não quero mais. Não quero mais trabalhar na rua, vou ir pra internet, e é mais seguro de certa forma. Desculpa que eu Não me tem emocionei, problema porque nenhum. realmente foi o ponto... Sabe quando a gente fala virada de chave da carreira? Tipo, as decisões que você toma na sua vida, foi exatamente essa madrugada. Foi ali em Mariporã, foi uma situação bem tensa que a gente passou. E aí eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida. É bom, é legal, eu passei por essa experiência toda de caminhão e tal, eu sei, se eu ver um caminhão, eu desenrolo muito bem hoje em dia, ainda assim que eu parei, né, de mexer, mas que a gente sempre tem que continuar aprendendo, né? O básico bem feito eu sei fazer, mas não é uma coisa que eu quero mais, porque esse risco que eu passei foi a virada de chave. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, essa foi a última vez que eu sofri uma tentativa, porque a próxima pode ser a minha morte, ou a da minha filha. Se eu morrer e ela ficar viva, tá tudo bem. Mas e se ela morrer, acabou minha vida, né? Enfim, e essa foi a virada de chave. E você, quando você estava passando, né, esses momentos em busca ali de realizar seu sonho, de ter sua oficina e tal, você imaginava que seria como é hoje? Olha, eu sempre tive essa projeção. E eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Até algumas pessoas próximas falam, André, você fica flutuando demais nas suas ideias, né? Mas graças a Deus, eu vou falar pela minha fé e pelos meus desejos, que tudo o que eu sempre idealizei aconteceu. Porque eu fui atrás. Foi difícil? É difícil, não é fácil. Sim, hoje é o que eu idealizo. Eu sinto que precisa melhorar muito mais, porque o mercado está aberto para isso. Isso é um fato. O mercado sempre foi aberto para isso e tem necessidade, né? Então, eu sinto que pode melhorar mais ainda. Mas eu sinto que eu cheguei num ponto de, ok, eu realmente idealizava a cafeteria naquele ponto, naquela cor, esse café, esse produto. Quando eu chego lá no galpão, eu olho, eu falo,
obrigado, Deus, é isso. Eu realmente queria isso aqui, com muita luta tá aqui, pra manter. Porque, assim, pra conseguir, gente, é uma coisa bizarra. Pra conseguir é fácil, pra manter que é difícil. Porque pra conseguir é fácil naquelas, tá? Sim. Com muitas aspas. E pra manter é difícil, porque a gente tem ainda, assim, uma resistência, tá? Apesar da gente já ter aparecido em vários canais grandes de comunicação, vários lugares, assim, que sempre deu um up pra gente também, a gente sente uma resistência do mercado, sim. Porque às vezes as pessoas falam que é caro. Se eu vou lá é caro. Não é que é caro. Porque tem tudo que é rosa no mercado é caro. Não é bem assim. A gente sente essa resistência. Tem algumas mulheres, sim, que a gente escuta isso delas. Mas quando elas vão lá, elas perdem aquela percepção. Porque, nossa, que incrível, que lugar legal. Eu achei que era assim, assim, assado. Porque alguém falou na minha cabeça que era, mas não. Então, lá é um ambiente acolhedor que você vai sair de lá transformada. Você vai sair de lá, de fato, com mais inteligência sobre questões que você nem imaginava. Então, uma simples levada lá, vou levar meu carro lá. Beleza, você já sai de lá sabendo sobre a validade do seu pneu, que talvez você está rodando com seu pneu com ele vencido e você nem sabe porque você vai falar, ué, mas tinha como ver a validade do pneu pelo pneu? Sim, tá marcado lá, é o DOT. Você vê o DOT lá? Os 2 primeiros dígitos é a semana do ano. Os 2 últimos é o ano. Por exemplo, 2022. Ele foi fabricado na semana 20 de 2022. Quanto tempo que um pneu dura? 5 anos. Posso rodar depois de 5 anos? Se ele tiver carnudinho, não recomendo. Por quê? Borracha pode estourar. Entendeu? Eu não sabia disso. Borracha pode estourar. Não pode. Hoje, o que rende mais para você? A oficina, os serviços agregados ali, o café, o salão, a loja ou os cursos? Então, tudo. Tudo junto. Tá tudo junto. E se eu falar que um é mais, outro é menos, eu tô sendo incoerente aqui, mas tudo. Porque, ao mesmo tempo que são coisas diferentes, tá tudo ligado. E é como eu falei, você até mencionou. Então, a pessoa vai lá trocar um óleo, fazer uma manutenção que dá pra ser rápida algumas, já sai de lá, de fato, com batom. De fato, com um cafezinho e com o cabelo agendado para a próxima semana. Ou fez no mesmo dia. Então, sim, tudo tá na mesma balança ali. Obviamente, tem dias que... Poxa, tem dias que o salão fica 2, 3 dias sem ter cliente. E tá tudo bem, é um processo. A gente também tá adequando muitas coisas lá. Tem dia que a loja não vende. Tem dia que a loja não vende. Ponto. Ontem foi um dia que a loja não vendeu. Nada, não vendeu R$1. Então, assim... Acontece. Então, Mas uma coisa vai equilibrando a outra. Um vai equilibrando o outro. Porque acaba que, puxa, a pessoa entra assim... Nossa, mas tem isso. Nossa, mas tem isso também. Nossa, tem... Nossa, aqui é uma oficina. Aí a pessoa fala, ainda aqui é uma oficina aqui atrás. Sim, aqui é uma oficina. Então, é muito legal, assim, as pessoas entram, vendo aquele monte de rosa, laranja, rosinha, azulzinho. Aí vê do nada o elevador rosa, uns carros, uns motores. Aí fica assim, eu não sabia que tinha isso aqui. É muito engraçado. Muito legal. Se você... fosse dar uma dica, né? A gente está chegando já no final aqui do nosso episódio. Você falou muitas coisas sobre a sua história, sobre o consumidor, e com certeza isso pode trazer insight para muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Mas se você fosse dar uma dica para alguém agora que está começando um negócio, de repente tem um negócio na sua área, quer expandir, quer agregar valor no serviço, que dica você daria? Começa pelo TikTok. Qual que é a câmera que eu tô? Só pra eu olhar pra pessoa. Olha, você, começa pelo TikTok. O TikTok, ele tá num crescimento exponencial. Lá você não precisa fazer muita firula pra falar com a pessoa. Abre a câmera e fala. Fala, olha, eu vendo um morango do amor, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho 10 aqui, ó, posso fazer 10. Você já vendeu 11. Porque o TikTok, ele é assim. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo TikTok. Mostrando a minha empresa no TikTok. Todos os serviços agregados. Não é à toa que eu tenho uma conta primária no TikTok. Abri uma secundária. Por quê? Porque eu quero atingir um outro público também. Então, eu tô falando de outras coisas que é arremetido à minha empresa e à minha pessoa. Mas eu abri uma segunda conta e tô munindo ela de vídeos aos poucos. E assim, o crescimento é exponencial. Em uma semana eu tô com 400 seguidores. É bizarro. O TikTok é bizarro. Então, se você entra lá, seja uma pessoa simples e verdadeira lá. Se você tentar ser, olha, meu cabelo... Não, esquece.
Entra lá mesmo, tá com o cabelo assim, aparece no vídeo e fala, gente, olha, eu sou cabeleireira, meu cabelo tá assim, mas eu vou arrumar agora, vem comigo. Deixa eu contar uma fofoca pra vocês, gente, olha, ontem eu fui no mercado, aí eu comprei o arroz por R$17. E não sei o que, daqui a pouco você terminou o seu cabelo tá perfeito, você mostrou o seu serviço ali no seu próprio cabelo, ainda contou a fofoca do mercado, vai fazer as pessoas também economizar no mercado que você indicou, e no final você juntou o útil ao agradável. TikTok é vida. Conectou de verdade, Conectou né? de TikTok verdade. é outro tipo de conexão, Exatamente. né? E muito interessante, porque você entende que, de fato, o digital é o que faz diferença para você conectar a sua empresa com o consumidor, né? Sim, eu entendo Mesmo isso. que o seu negócio não seja digital. Pois é. Pra você ver, é físico, né? Tem um lugar, tem um endereço. Precisa estar lá, né? Porque o Precisa. conserto do carro vai ser ali, não vai ser no digital. Exatamente. Mas você entende que o digital é fundamental para que a sua empresa física rode. Exatamente. Você falou dos cursos, né? Só pra gente dar uma finalizada aqui. Os cursos têm os presenciais, só que nós estamos estruturando, gravando, porque dá um trabalho do caramba fazer curso, pra ter digital também. Então, quem tá do outro lado do mundo, do país, que seja de ponta a ponta, vai ter acesso ao nosso curso, que ele vai ser básico para a mulherada entender os primórdios ali do carro, o que pode fazer. E aí, conforme a gente for avançando, olha, eu quero mais avançado. A gente tá estruturando tudo, mas logo mais vai ter curso para mulherada aí também que... eu tô na Bahia. Tá, clica nesse link aqui que o curso tá na sua tela e você pode testar no seu carro ou no carro do seu pai, no carro do seu marido, tanto faz. Só testa e vai. O André, e você usa o digital também para entender seu cliente, né? Uso. Bastante. Muito. Muito. Porque sabe que muitos vídeos, quem me dá ideia são eles? Você podia falar sobre tal coisa, viu? Aí eu, nossa. De novo, é tão óbvio pra mim. Eu nem tchum. Aí a pessoa tá lá do outro lado me ensinando como eu vou trabalhar. E eu amo. E você já pegou alguma dica para colocar na sua loja, na sua oficina, por exemplo? Já. Várias. Nossa, várias. Eu vim em tal lugar assim, assim, um lugar assim, 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 com tal coisa. Gostei. Vou fazer. Muito obrigada por isso. Inclusive, eu amo receber dica. Nossa, eu não sei de tudo não, gente. Credo. Eu quero Eu sou a última pessoa a saber. Eu quero que vocês, me ensinem mais ainda. O mundo é uma troca, né? O mundo é uma troca. Exato. Eu sou muito disso. André, muito bacana. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir contar um pouco da sua história aqui e compartilhar a sua experiência aí de como atender melhor o cliente, de como agregar valor no serviço, observando o consumidor. Foi muito inspirador esse papo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. O convite foi maravilhoso, né? Que quando você falou, eu remanejei tudo. Eu falei, eu preciso, porque eu gosto disso. É uma troca. Eu aprendi muito com você hoje aqui também. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, fico muito feliz. Pessoal, você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Não esquece de comentar, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar pelo assunto. Aqui na descrição também tem o link da nossa newsletter. Vai lá e se inscreve. A gente fala muito de inovação sobre lá, mas de uma forma super diferente, acessível e ampla também, né? Trazendo inovação para diversos setores de uma empresa. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.